frente. E eu queria começar fazendo uma pergunta, porque imediatamente antes aqui da sua chegada ao estúdio, nós recebemos a notícia que circulou pela imprensa brasileira hoje pela manhã, de que o seu pai teria tido um acidente dentro da prisão. Eu queria saber, genuinamente, aqui, perguntando não só como brasileiro, mas também como amigo da família, como é que está o seu pai? Bom, Paulo, grande honra estar com você aqui, obrigado pelo convite, uma honra estar estreando esse novo estúdio, sendo o primeiro aqui contigo. E vamos ter um ano, sim, muito difícil, mas eu tenho aqui no coração que é um ano abençoado, com muitas alegrias, se Deus quiser, para todo o povo brasileiro. E estamos aqui nos Estados Unidos, vim para cá para, entre outras coisas, estar mais perto também do Eduardo, Claro. né, o meu irmão, que todo mundo sabe, está aqui contra a vontade dele, queria estar no Brasil, ele gosta de ser deputado, um parlamentar atuante, corajoso, que resolveu abrir mão dos seus interesses individuais para lutar por liberdade no seu país. E uma das consequências disso é a gente perder um pouco o contato. Então, como ele não pode ir ao Brasil com a sua família, eu vim com a minha família para cá, já estivemos juntos, vamos estar juntos por mais 2 dias, ainda se Deus quiser, ainda nessa minha estadia aqui nos Estados Unidos. Depois a gente volta para o Brasil. E com relação ao meu pai, a gente foi pego surpresa agora também. Como você falou, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vi a notícia de que ele tinha sofrido um acidente dentro lá do cubículo onde ele se encontra na Polícia Federal. E ele teria, segundo eu falei com o Carlos mais cedo, o que o Carlos acredita que aconteceu é que ele teve algum ataque epilético, alguma convulsão, alguma coisa assim, né? Que já tinha acontecido no hospital uma vez com ele, quando a Michelle estava lá o acompanhando. O Carlos acredita que aconteceu de novo. Ele teve essa convulsão, caiu da cama, inconsciente, ele bateu com a cabeça em alguma coisa. A Michelle acabou de falar comigo que ele estava com um corte, não era profundo, mas com um corte aqui de uns 5 a 6 centímetros aqui na parte do maxilar. Estava com o pé sangrando, não sei como é que ele estava com o pé sangrando. E, enfim, aí quando ela chegou lá, não sei se foi ela ou se foi o Carlos que chegou primeiro, deu de cara com ele desse jeito, né? Mas consciente já, mas eu não sei como é que ninguém viu. Isso fica provado, Paulo, como é que ele não pode ficar num lugar como esse, onde não há um acompanhamento 24 horas permanente, com cuidado seja de familiares, seja de enfermagem, porque ele podia ter batido a cabeça, quando alguém fosse lá abrir a porta para levar o café da manhã, ele está morto. Está morto. Está morto dentro da sala. E essa é a minha pergunta. Teoricamente, em tese, na decisão do Alexandre, bom, vamos para o histórico. Seu pai passou por não sei quantas cirurgias. Só para assim, eu acredito que agora ele esteja lá, está sendo atendido nesse momento que a gente está conversando, ele está sendo atendido lá, não sei, notícias atualizadas. Então, conforme talvez a gente receba até a notícia do médico. Notícia em tempo real aí. Bom, vamos lá. Seu pai tem uma série de históricos de cirurgias decorrentes da facada que ele recebeu de um militante de esquerda que até hoje não foi plenamente solucionada. A gente não sabe o que aconteceu ali até hoje. Mas seu pai tem vários problemas de saúde nessa direção. Tem um problema do soluço, que é um problema muito sério, né? A ponto de ter... E acabou de passar por 3 cirurgias, né? Uma de hernia inguinal. Uma em cada lado aqui do pubis, né? 2 cirurgias aqui. 2 de hernia inguinal. E essa outra aqui foi uma tentativa dos médicos, já tentaram de tudo, Paulo, para solucionar o soluço. Que é muito agoniante, né? É um negócio assim, é torturante aquilo, né? Eu tive uma crise de soluço uma vez, que eu tomei um dexametasona que você me deu. Eu tomei dexametasona, não sei se você lembra disso. Eu tomei dexametasona e um dos efeitos colaterais que a gente nem sabia da dexametasona em algumas pessoas, ela dá soluço. E eu tive uma crise de soluço que durou 10 horas. Na 6ª hora eu queria me suicidar. Eu fico imaginando o grau... Ele dorme soluçando? Eu não sei como ele consegue, né? Mas até um vídeo que foi colocado nas redes sociais, ele tá lá dormindo, tentando descansar, não sei, soluçando. Quer dizer, um movimento já involuntário, é um negócio de louco. Então a 3ª cirurgia foi uma tentativa de anestesiar esse tal de nervo frênico para ver se parava esse movimento involuntário do diafragma dele. E teve sucesso isso? O que eu falei com o médico ontem é que ele melhorou, o espaçamento do soluço está menor. Então ele falou, Flávio, ontem ele teve só 1 hora de soluço. É um negócio de louco, né? Então assim, hoje, Paulo, o que acontece, estamos aguardando como é que o médico vai trazer de notícia pra gente, o que ele vai laudar disso. Eu sei que eles têm a possibilidade de levar o meu pai para o hospital para que faça exames lá, já que ele bateu com a cabeça, é até um protocolo, ele tem que fazer uma claro, ressonância, alguma coisa
na cabeça para ver o que é que houve. E assim, mas isso já estava na petição anterior, que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Negou quantas vezes? Foram 3 negativas, se não me engano foram 3. E nesta última, uma das preocupações dos médicos era, ele tem crise de labirintite também, já tinha tido relatado, tudo laudado. Uma das consequências podia ser ele tomar um tombo sozinho e ficar inconsciente e talvez morrer dentro da cela onde ele estava. Graças a Deus ele não morreu, mas podia ter morrido. Então não dá mais para esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Ele quer matar teu pai. Ele não resta outra coisa para a gente pensar, não sei isso. Uma vontade deliberada de matar. Ele quer um Quando ele fez com o Clezão, ele negou 14 pedidos da defesa para que o Clezão saísse da penitenciária e fosse fazer o seu tratamento médico em casa, com acompanhamento médico, enfim, coisas que o médico disse que precisa fazer isso. Ele não pode ficar nessa carceragem. E os pedidos foram solenemente ignorados pelo Alexandre de Moraes. Se estivéssemos num país sério, ele tinha que estar respondendo sim por esse homicídio, ainda que de forma culposa por omissão ou dolosa por omissão, né? Já que deliberadamente ele não decidiu ou fez desdém da saúde de uma pessoa que estava sob os cuidados do Estado, e o Clezão morreu. E a gente tem dito aqui, a gente não quer que a jurisprudência Clezão seja usada também para o Bolsonaro, porque está comprovado, é fato público, todo mundo sabe que a saúde do Bolsonaro não é 100%, precisa de cuidados permanentes, que não é possível ele ter essa assistência onde ele está, na sede da PF, e nem dentro de qualquer outro lugar do sistema penitenciário, porque a imprensa fica perguntando, Flávio, alguns aliados estão dizendo que seria melhor ele ir para Papudinha. É um cacete, cara. Não tem melhor, tem que ficar aonde a integridade física dele, a saúde dele, vai estar resguardada, em casa, com cuidados permanentes. Aí como é que vai fazer para tomar conta? Né? O Alexandre de Moraes tem muita criatividade para saber como é que ele faria esse monitoramento com relação ao Bolsonaro. Mas o fato é que ele tem que estar em casa sob a atenção permanente da família, de enfermagem, e está comprovado. O que estava no pedido que foi negado anteriormente acaba de acontecer. Uma das coisas que dizia, fundamentando o pedido para que ele fosse para essa domiciliar humanitária, era a possibilidade de ele levar um tombo, se machucar e ter alguma consequência na sua saúde. Aconteceu, graças a Deus, não foi o resultado morte, mas poderia ter sido. Então, assim, não dá mais para algumas pessoas no Supremo continuarem dando essa procuração para Alexandre de Moraes torturar uma pessoa até a morte, que é o que vai acontecer se ele não sair de lá. Eu particularmente acho que os Estados Unidos, inclusive, deveriam utilizar esses fatos novos para restituir as sanções magníficas ao Alexandre de Moraes. Eu acho que há caminho para isso, é uma coisa que deve ser procurada esse ano, a gente deve perseguida esse ano. Mas existe dentro do Brasil, existe algum caminho para que ele receba uma prisão humanitária? Não? Olha, a gente não tem outro caminho a não ser dentro do próprio Supremo, já que o caso está lá. Só que é uma coisa, já tem diversos precedentes, São Paulo, porque tem uma regra na jurisprudência do Supremo, né, que mudou toda a jurisprudência, todo o histórico de decisões, mudou para prejudicar o Bolsonaro. Para beneficiar alguém que claramente precisa de uma domiciliar, é mais difícil. Mas tem vários precedentes de juízes que dão decisões, mas dão decisões que revogam decisões individuais de outros ministros do Supremo. Essa é a regra lá. Um ministro do Supremo dá uma decisão individual, certo, ela não pode ser revogada por outro. Ela só pode ser revogada por um colegiado. Mas, em função da urgência, existem precedentes em que, assim, é possível que essa decisão individual do Alexandre de Moraes seja revogada por um outro ministro do Supremo de ofício. Olha, está muito claro, depois do que aconteceu agora, né, essa queda dele, está muito claro que não tem condição dele ficar lá. Não vou mais concordar com essa sacanagem que está sendo feita com o Bolsonaro e vou dar a decisão monocrática aqui, sim, revogando a decisão do Alexandre de Moraes. É possível? É. E agora, a gente não dá mais para a gente acreditar, ô Paulo, peticionar de novo para Alexandre de Moraes, para falar, olha, agora desta vez, você pode ter peninha dele, você pode tirar as garras de cima desse seu prisioneiro e fazer com que a lei valha para o presidente Bolsonaro, ele possa ir para casa para uma domiciliar, por favor? Não dá mais. Ninguém acredita mais que esse cara... Eu não acredito mais que o Alexandre de Moraes não passa mais no exame de sanidade mental. Não tem condições. Não tem outra explicação para esse cara fazer o que está fazendo. Não é porque é ex-presidente da República, não. Porque claramente foi um processo viciado. Bolsonaro foi condenado pelos seus inimigos.
coordenados pelo Alexandre de Moraes desde que era presidente do TSE, muito antes disso, inclusive. No TSE ele só deu continuidade ao que ele já tinha iniciado enquanto ministro supremo, com as perseguições, usando esse malfadado inquérito das fake news, né, que não tem fim nunca, que já dura mais de 6 anos, para perseguir não só Bolsonaro, mas a direita como um todo, inclusive você, né? Então, assim, não dá mais, não tem condições desse cara continuar sendo ministro do Supremo. Então, assim, tem caminhos dentro do Supremo? Tem. Agora, os advogados, eu não estou nos autos, mas eu converso com os advogados, eles ouvem a minha opinião. A minha opinião é que algo precisa ser feito urgentemente, ou para obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão que leve o Bolsonaro para uma domiciliar humanitária, ou algum outro ministro com bom senso que tome uma decisão. Olha, Alexandre, já deu, não dá mais para você continuar tomando conta deste processo, porque você não tem condições, você é totalmente suspeito, você tem interesse pessoal, ao que tudo indica, em matar um cara. Você não pode continuar com essa insanidade de negar um direito legítimo, constitucional, humanitário a um brasileiro, que é o Jair Bolsonaro, e dar uma decisão que coloque ele numa domiciliar humanitária. Bom, uma alternativa que eu queria sugerir aqui é que, se você conhecer algum brasileiro com 129 milhões de reais, eu recomendo o escritório de advocacia, parece que é muito bom, não tem muita experiência, mas parece que é muito bom e que aí você consegue tudo. Resolve tudo, né? Resolve tudo. 129 milhões de reais é o preço. Esse é mais um escândalo, Paulo, que a gente, quando voltar do recesso, já que pegou exatamente a época de recesso do Congresso Nacional, o Senado vai ter que enfrentar essa situação. Vai ter que enfrentar um novo impeachment do Alexandre de Moraes. Não tem como não enfrentar. Não, porque agora, além das questões humanitárias, esse é um cliente. Você imagina, se houver uma investigação do Senado, se houver uma avaliação de outros contratos que possam estar havendo. Porque nós sabemos, a quantidade de patrimônio que o Alexandre tem é absolutamente incompatível com a renda dele. E isso é, em qualquer investigação policial, sinais externos de enriquecimento é uma evidência muito séria. Será que, como você falou, será que o Alexandre de Moraes já não usou da sua força como ministro supremo para interferir em diversos outros casos em que a esposa estava advogando e ganhou muito dinheiro com as decisões que foram tomadas com base numa coação do próprio Alexandre de Moraes? A quantidade de pareceres que a Viviane faz é absolutamente assombrosa. Absolutamente assombrosa. Então, enfim. Eu quero entrar na questão da tua candidatura, Flávio. Eu sei que a gente tem um tempo limitado, então quero abordar o máximo de assuntos possíveis sobre a sua candidatura. Deixa eu chegar um pouquinho, deixa eu me arrumar aqui. Eu estou escorregando aqui na cadeira. Você está em casa. Sobre a sua candidatura, especificamente, vamos falar aqui sobre... Seu pai tem acompanhado o crescimento da sua candidatura, porque houve do seu anúncio, que foi recebido com muito ceticismo por muita gente até agora, houve um crescimento grande seu, né? Não só nas pesquisas, que está demonstrado nas pesquisas, mas há também um sentimento, dá para a gente capturar um sentimento de otimismo muito grande, e muita gente que era cética a você perdeu esse ceticismo. Teu pai tem acompanhado isso? Vocês chegaram a conversar sobre Paulo, isso? A gente, nas poucas oportunidades que eu tive de estar com ele, eu conversava com ele, levei pesquisas, aquelas iniciais, então, antes do Natal ainda, que já eram surpreendentes até para mim, porque foi um crescimento muito rápido. Mas, assim, sempre foi algo que é uma coisa que eu nunca duvidei, porque a força disso tudo, Paulo, não é o Flávio Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. Estava todo mundo aguardando ele apontar para algum nome, e qualquer que fosse o nome, isso aconteceria, o que está acontecendo comigo, acredito eu. Com a vantagem de eu ter o sobrenome Bolsonaro e de as pessoas enxergarem em mim um Bolsonaro que muitas vezes elas gostariam de ter visto no próprio Jair. Que eu falo, Paulo, todo mundo que tentou ser igual a Jair Bolsonaro se deu mal, cara. Eu não tenho nenhuma pretensão de tentar chegar aos pés do meu pai. É um cara inigualável. Eu gosto daquela frase do Valdemar. Ele é de outro mundo, ele não é desse planeta. E não é. Porque é o cara aqui é abençoado por Deus. Eu já falei diversas oportunidades, não tem outra explicação para acontecer o que aconteceu com ele se não fosse Deus tomando conta da vida dele, desde a trajetória política dele, da forma como foi, ele ter sobrevivido à facada, os 4 anos de governo, e o que está acontecendo agora também, ele passando pelo que está passando e ainda forte pra caramba. É a maior liderança política do Brasil, não tem como falar o contrário. Então, eu informei para ele algumas vezes como é que estava, ele estava muito feliz com o resultado, ele até falou, bicho, vai com calma,
né? Não posso nem usar a expressão que ele gosta de fazer umas analogias que não são muito publicáveis, né? Eu gosto dessa. Acho que eu gosto. E é o sucesso, a razão para esse sucesso dele inexplicável são essas analogias. Porque ele né, eu sempre falo isso do teu pai. Quem conhece ele pessoalmente vê que ele não é um personagem. Ele é aquele cara. Mas eu vou só falar o finalzinho, então, já que você gosta desse negócio. Gosto, Flávio, o bicho vai com calma, daqui a pouco, pô, bate no nariz e sangra aí, cara. Então, vai devagar, não precisa ir com tanta sede ao pote, vai dar certo, você está no caminho certo. Tô assistindo as suas entrevistas, foi logo depois da entrevista que eu dei no Ratinho, que tem uma repercussão positiva. Tá no caminho certo, vamos lá, é isso aí. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o reconhecimento do meu mestre, né? Do meu professor. Sim. Na política, vai ser sempre o meu norte. Eu falei, pai, ó, tá colocada, você mais uma vez tomou a decisão correta, porque ele enxerga as coisas na política onde muita gente não enxerga, 3, 4, 5 passos na frente. Então, assim, agora estou nos Estados Unidos, volto daqui a alguns dias para o Brasil, vou lá conversar com ele de novo, e ele já deve estar mais atualizado, porque o meu irmão está lá direto, o Carlos, o Renan visitou, a Michele, os advogados estão lá, os médicos, então, obviamente, ele deve perguntar. Ele tem Globo, né, coitado? Ele tem possibilidade de ser Globo. O senhor não viola a Convenção de Genebra? Isso pode. Não... Alguém te prender numa sala e te botar para assistir Globo? Ele tem TV aberta à disposição. TV aberta, então, os canais abertos ele pode ficar zapeando lá, mas ele gosta de ver Chaves, cara. Não sei se está passando ainda no SBT Chaves. Cara, eu também gosto de ver Chaves. Chaves, Chapolin. Eu rio todas as vezes das mesmas eu também. Inclusive a gente usa o Chaves, mas, enfim, aqui de vez em quando no programa. Só para fechar o assunto dele, cara, ele tá sempre informado, não completamente, não acompanha com a dinâmica que a gente consegue acompanhar com internet, com redes sociais, mas está lá bem consciente do que está acontecendo e sim, muito feliz com a indicação que ele fez, né, do meu nome. Uma dúvida aqui para você a respeito do... A gente estava falando... Só para deixar claro, aliás, não tem negócio, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale aqui, olhando para a lente da verdade, como dizia o Clodovil. Não tem negócio de balão de ensaio. A candidatura é para valer e vai até o final. Deixa eu falar para qual câmera? Essa aqui, né? Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando que é algo que lá ali no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é 0. Eu sou pré-candidato e só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro. Para que não restem mais dúvidas. Perfeito. Eu vejo que, conforme essa convicção de que sua candidatura é para valer, e uma coisa que eu vejo, acompanho de perto, é que você é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito de conversar, você sempre foi uma pessoa de diálogo. E eu vi que você foi conversar com vários setores da sociedade, um que mudou de postura, parece que está mudando de postura bastante em relação a você, é a turma carinhosamente apelidada de Faria Lima, né? Os Faria Limers. A Faria Lima tem mudado muito a postura em relação a você. Saiu no jornal, não cometo nenhuma inconfidência aqui, que você encontrou com o André Esteves, inclusive, que é um player importante hoje da elite econômica brasileira. Como é que tem sido, o que o Flávio Bolsonaro tem dito a essas pessoas? Ô Paulo, havia essa dúvida, né, se o meu nome seguiria firme e consolidado. As primeiras pesquisas já surpreenderam esse pessoal, porque eles eram céticos. As pesquisas que vinham sendo apresentadas me colocavam muito atrás em relação aos outros nomes que estavam na mesa. Então, a cabeça do mercado eu compreendo. Era o seguinte, olha, eu acho que todo mundo tem a mesma opinião, Paulo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Todos nós sabemos disso. O mercado, acredito que não queira mais 4 anos de Lula. Não é porque o mercado é bonzinho ou o mercado é malzinho. Até porque o mercado não é uma pessoa, não é um CPF, né? É um sistema que, obviamente, é usado ali para que, por exemplo, as empresas possam captar recursos para fazer os seus investimentos, gerar emprego. Enfim, é um mecanismo muito complexo e que flutua conforme as expectativas, o que eles projetam para frente com relação ao Brasil. E quando vem as primeiras pesquisas, e me dando um resultado, inclusive, acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa, que inclusive que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles, tá fazendo sentido, não é tão arriscado assim o lançamento colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência. E nessas conversas, Paulo, eu explico isso, eu falo que como é que um candidato é inviável se ele aparece com mais de 30% numa pesquisa, sem eu ter feito movimento nenhum pelo Brasil. Eu nunca fiz um movimento para ser candidato a presidente, não rodei estados, não fiquei dando entrevista nesse sentido, sempre aqui leal ao que o dono da franquia
que eu falo que é o Bolsonaro, me orientava a fazer, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Quando ele fala que sou eu, isso tem essa virada de chave surpreendente. Rapidamente, as pesquisas já me dão um V0, que a gente chama inicial, muito, muito alto, um piso muito alto, porque estava todo mundo esperando isso, Paulo. Ó, quando o Bolsonaro apontar o nome, esse é o cara. Inclusive, muita gente estava cobrando, tem que ser ainda em 2025. Aí, quando o Bolsonaro faz o que eles querem e anuncia o nome, olha, vamos esperar mais um pouco, esperar ver como é que vai estar, se vai consolidar, se não vai. Peraí, eu não queria que ele escolhesse o nome, ele escolheu. Talvez porque houvesse convicção de que ele escolheria o nome que eles estavam querendo que eles escolhessem. Então foi esse ponto. E outro ponto que eu tenho assim, para que todos entendessem que era não era nada balão de ensaio. Eu vou até o final e vou vencer as eleições, né, se Deus quiser. E o outro ponto era com relação à plataforma econômica, que eu não tenho que inventar. Eu tenho que dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo, que foi um trabalho genial, magistral. O Brasil foi um dos países no mundo que mais rapidamente se recuperou da pandemia. Números econômicos que colocam o Brasil na vanguarda que nunca esteve. Logo pós-pandemia, você vai lembrar, Paulo, o Brasil tinha um PIB maior do que o da China. A inflação no Brasil era menor que a nos Estados Unidos. Crescimento, sim. Então, assim, obviamente, eu nunca tinha visto o Brasil ter uma inflação menor que os Estados Unidos. Nós batemos recordes de carteira de trabalho assinada, foram mais de 100 milhões de carteira de trabalho assinada num determinado momento, Bolsa batendo recorde, quer dizer, pós-pandemia. E mostrou que, imagina se o Bolsonaro jogou num gramado de várzea, como a gente fala, com lama, e já foi bem sucedido, imagina se ele joga num tapetinho de São Januário. Como é que o jogo ia ser o resultado ia ser melhor ainda. Então, o que eu tenho dito é isso, a candidatura é concreta, é real, vamos até o final, e a parte econômica vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para dar